Igreja, bom dia nesta terça-feira, dia 7 de agosto de 2018, em nome Santo de Jesus Cristo. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, mas primeiramente nós queremos pedir perdão às pessoas que porventura nós temos ofendido, magoado, machucado. Nos perdoe em nome de Jesus, e nós queremos pedir perdão também ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra, conforme Ele nos afirma em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Em nome de Jesus, nós queremos abraçar, cumprimentar, parabenizar todos os aniversariantes desta terça-feira, deste dia 7 de agosto de 2018, que completa e comemora mais uma data natalícia, e os aniversariantes de todo o decorrer desta semana. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, escrita em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 em diante, que tem isso como título: o espírito mundano causa dissensões na igreja. E o que significa mundano? Mundano é relativo ao mundo, é referente ao mundo, irmãos. É alguém ligado às coisas terrenas, terrestres, dado a gozos e prazeres materiais. São pessoas ainda ligadas às coisas do mundo, aos sentimentos do mundo. Portanto, vejamos. E o que significa dissensão? Dissensão significa divergência de opinião, interesse ou sentimentos, controvérsias, cisões, separações. Portanto, vejamos, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Estas pessoas ao qual o apóstolo Paulo está se referindo, elas ainda estão tomando leite, elas ainda não estão se desenvolvendo espiritualmente, estão naquela fase que elas não cresceram espiritualmente, elas ainda estão no leite, não estão comendo alimentos sólidos. Portanto, voltemos. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, tampouco ainda agora podeis. Portanto, eles não evoluíram espiritualmente, eles não cresceram espiritualmente, eles ainda estão presos às coisas mundanas, às coisas do mundo, aos sentimentos do mundo. Portanto, vejamos, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, ou seja, não estão vivendo, não estão andando, não estão procedendo em espírito, estão ainda ligados às coisas materiais, às coisas mundanas, às coisas terrenas, seculares. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, é o que a gente vê em muitas denominações. Não vai na igreja de tal, fulano de tal, não, a igreja tal é melhor. Porque o apóstolo tal, o bispo tal é melhor do que o pastor tal. Irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus, nós temos que viver em espírito. Nós temos que ser instrumentos do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos deixar ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos desligar das coisas mundanas, das coisas materiais, das coisas carnais, e temos que viver em espírito. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Eles foram usados para levar as pessoas a Cristo, foram usados pelo Espírito Santo de Deus. E conforme o que o Senhor deu a cada um, é Deus quem dá os dons, é Deus quem dá a medida a cada um, é Deus quem distribui os ministérios, irmãos. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta, o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Primeiro Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vô-lo conceda. Portanto, nós temos que
desenvolver o nosso trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, nós somos cooperadores, irmãos. Vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. As pessoas, nós temos que cuidar daquela planta, nós temos que semear a boa semente e cuidar, plantar e regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus, de acordo com o coração de cada um, conforme está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Segundo a graça, ou seja, o favor imerecido de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, ou seja, o fundamento é Cristo, que é a base, que é o alicerce, que é a raiz, que é a videira verdadeira, que ele que é a raiz, ele que nos alimenta, ele é a pedra angular, ele é a pedra, aquela pedra de esquina. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 está escrito: e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. E em Mateus capítulo 16, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava falando que ele é a pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a pedra é o Senhor Jesus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. A verdade é Jesus, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho de João 8,32, Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a pessoa, a obra de cada um se manifestará, irmão. Não importa se seja de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. O importante é como ela vai se manifestar perante o Senhor. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E o fogo é este fogo consumidor, de Hebreus 12, 29, conforme está escrito nestas palavras, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, e o fogo provará a obra de cada um. Ou seja, não importa se sejam obras grandes, obras maiores, porque os dons são dados por Deus, são distribuídos por Deus. Então não importa que seja de prata, de ouro, de palha, de ferro, o que importa é que seja feita de acordo com a palavra de Deus, amados. Porque Deus chama uns para apóstolos, outros para obreiros, e assim vai, irmãos. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, ou seja, prêmio, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, se a obra se queimar, se a obra não for boa, não estiver de acordo com a palavra de Deus, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, será colocado à prova. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, 19 e 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ninguém se engane a si mesmo.
se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, nosso Deus, muito obrigado por mais esta palavra edificadora e exortadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estamos correndo, irmão, por causa da hora, em nome de Jesus.